E olha, nos 12 meses encerrados em julho, os gastos com juros do setor público se aproximaram de R$ 1 trilhão, levando o déficit nominal do governo a 7,12% do produto interno bruto. Para a gente repercutir a gestão fiscal do terceiro mandato do presidente Lula, a gente conversa agora com o Marcos Pestana, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, a IFE. Seja muito bem-vindo, Marcos. Um prazer ter você aqui. Prazer, Vitor, novamente com os seus espectadores aí da CNN. O prazer é nosso. Marcos, vamos lá. O Banco Central publica que a dívida do setor público consolidado registrou alta, atingindo 77,6% do PIB. Queria entender, o problema exatamente desse pagamento do juro da dívida, essa rolagem de dívida brasileira, é o juro ou é a dívida? Vitor, há uma confusão no debate nacional sobre a questão dos juros. Juros é consequência, não é causa. Juros responde às condições de financiamento do déficit público, o quanto o emprestador que compra títulos do Tesouro cobra de prêmio dado determinado risco que ele enxerga no custo fiscal, a expectativa que se tem. E, Vitor, nós estamos passando por uma deterioração fiscal lenta, gradual e progressiva, e que está presente em alguns indicadores. Primeiro, a perda de consistência do arcabouço fiscal, com regras de exceção permanentes que está impedindo quase já o arcabouço de desempenhar seu papel de ancorar expectativas e disciplinar as finanças do governo. Segundo, o crescimento explosivo da dívida, que será de 82% ao final do ano que vem e tenderá, em 2030, a 100% do PIB. E terceiro, o patamar muito comprimido de investimentos. Os países asiáticos, em média, investem 35% do seu PIB em ciência e tecnologia, inovações, infraestrutura, logística. O Brasil está investindo 17%. Então, o baixo investimento, o crescimento da dívida e o comprometimento da credibilidade do arcabouço fiscal são sintomas de uma deterioração que não é aguda. Nós não vivenciamos um processo igual à Argentina, que chegou à beira do abismo, mas é uma deterioração lenta, gradual e progressiva que vai corroendo o horizonte da economia brasileira. Marcos, sobre essa corrosão de credibilidade, então, eu queria, na verdade, desenhar alguns cenários com você. A gente tem oferecido um prêmio, né, bastante elevado, evidentemente, para que o Estado consiga se financiar, e queria entender exatamente essa correlação entre risco e oportunidade. Onde você vê o Brasil posicionado nessa correlação, nessa balança, pensando exatamente nesses desafios de rolar a sua dívida e, evidentemente, também da capacidade do Estado de continuar oferecendo prêmios tão elevados? Para o nosso espectador leigo entender, é como se fosse uma família que gasta ano após ano mais do que arrecada, mais que sua renda familiar. Ela cai num processo de endividamento que vai como bola de neve. Quem está numa posição deficitária é que tem que buscar financiamento, precisa pegar emprestado. Quem empresta, quem tem dinheiro, poupança, para emprestar ao governo, que precisa disso para tapar o seu buraco orçamentário, esse investidor, ele vai avaliar, ele tem várias alternativas no mundo inteiro, e ele tem que avaliar se vale a pena comprar títulos do Tesouro Nacional do Brasil. Ele pode comprar de qualquer outro país e a avaliação de risco entra nesse momento. Quanto mais o devedor avoluma sua dívida e vai num processo de bola de neve, mais o emprestador vai sentir medo de um calote, da insustentabilidade da dívida
e, portanto, para correr o risco, vai cobrar um prêmio muito elevado. E o prêmio que está sendo. Nós estamos pagando, o Brasil está pagando, em títulos que foram colocados aí de 30 anos, 7 a 8% acima da inflação. É um juro dos maiores do mundo. Então, isso só se combate com ajuste fiscal. É preciso que o Brasil gere superávites primários. A instituição fiscal independente estima que, para estancar o crescimento da dívida, nós precisaríamos de 2,1% de superávit. Ao contrário, desde 2014 e novamente em 2025 e 2026, a IFE faz o diagnóstico que teremos déficit. E o esforço do governo para cumprir a meta de superávit de 0,25, que é insuficiente para estancar a dívida, ainda está por ser demonstrado a eficácia, demonstrada a eficácia das ações do governo. Nós acabamos de assistir matérias sobre as interrogações que estão presentes no projeto de lei de diretrizes e no orçamento do ano que vem. O Congresso vai desidratar a medida provisória de aumento de receitas? O Congresso vai assegurar as compensações, a isenção do imposto de renda? O governo vai conseguir arrecadar o que espera em transações tributárias? O projeto de lei que está lá na Câmara, que diminui incentivos e renúncias fiscais, vai para adiante? A reforma da Previdência dos militares, que está lá no Congresso, vai adiante? Então, são muitas incertezas, muitas interrogações, e a gente, com os dados presentes, com o que está na mão firme, a gente não visualiza superávit esse ano e ano que vem. Esse ano nós vamos ter um déficit efetivo, real, fora os descontos dos precatórios, de cerca de 0,6% do PIB. Então, o país vai confirmar a trajetória desde 2014 de mais um ano no vermelho. E ano que vem, a gente não visualiza, na verdade, o governo tem julgado sempre no limite inferior da tolerância permitida pelo arcabouço e não no centro da meta. É diferente do Banco Central. O Banco Central não persegue a meta lá batendo na trave do limite de tolerância. Ele persegue a meta inflacionária, 3%, e não 4,5%. No plano fiscal, não. O governo, na verdade, tem mirado de bater na trave no limite inferior. Então, teria o 0 a 0 ano que vem, ter déficit zero. Mas, mesmo assim, são tantos condicionantes, tantas interrogações, que a instituição fiscal independente, com as informações de hoje, não visualiza a possibilidade imediata de cumprimento das regras e das metas no ano que vem. E para 27, então, que a LDO que vai ser votada anuncia para 27 um estrangulamento quase absoluto da máquina de governo, com investimento praticamente zero, estrangulamento pleno da capacidade de investimento, a não ser à custa de mais endividamento, com a tirada quase completa dos precatórios da meta fiscal e do teto de gastos, o que vai corroendo a credibilidade e impedindo o arcabouço, a regra fiscal, de ancorar expectativas e disciplinar, porque você vai mudando as metas com todo o esforço que o governo fez com pacotes de aumento de receita em 23 e 25, ainda assim as despesas obrigatórias estão crescendo num ritmo maior e sufocando o espaço de liberdade do governo. Então, em 27, o espaço de liberdade do futuro presidente da República, seja ele quem for, é quase zero.
e, portanto, a realidade vai se impor e eu creio que haverá uma profunda reforma fiscal, um repensar da nossa estrutura orçamentária, da nossa estrutura de gastos. Não é mais um achismo, né, Marcos? É uma necessidade, dado esse cenário de completa rigidez orçamentária e, evidentemente, cada dia mais o governo tendo uma dificuldade, não tendo, catando dinheiro na gaveta para fechar as contas e, evidentemente, também cumprir com os compromissos que não estão ali carimbados no orçamento público. Conversei aqui com o Marcos Pestana, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. Sempre um prazer, Marcos. As portas estão sempre abertas para você aqui no Money. E, da mesma forma, estou sempre à disposição. Esse é o papel da Instituição Fiscal Independente: lançar os alertas, e a parceria com a imprensa é fundamental para que a gente consiga levar as nossas projeções, a nossa análise de riscos fiscais para os tomadores de decisão, para os senadores, para os deputados, para os agentes de mercado, para os líderes de categorias, de trabalhadores e empresários, para que a gente consiga dar outro rumo. O Brasil não está com um horizonte muito alvissareiro, é preciso, e o gargalo, o calcanhar de Aquiles, não é monetário, não é cambial, o Brasil tem duas tarefas: ordenar as finanças públicas, recuperar o equilíbrio fiscal sustentável, diminuindo a dívida, contendo o seu crescimento, retomando a capacidade de investimento em infraestrutura e inovação, e, ao mesmo tempo, gerando um ambiente melhor, cada vez melhor, de negócios, com segurança jurídica. Isso é que falta ao Brasil. Mas quem tem que tomar as decisões são os mandatários que representam a sociedade, é o presidente da República e os congressistas. Aqui cumprimos nosso papel de levantar esses debates. Muito obrigado novamente, Marcos. Um forte abraço. Um abraço.